O tema que Simone sugeriu é mude seus pensamentos, mude sua realidade. E aí eu começo perguntando, o que você tem pensado? Né? Perguntando para cada uma de nós aqui ouvindo, né? O que temos pensado? Né? Às vezes a gente não para pensar no que pensamos. É meio confusa, né? Até engraçada a frase, mas assim, às vezes os pensamentos vêm e a gente não reflete sobre o que temos pensado. Então, hoje à noite a gente vai refletir um pouco sobre isso. Existe uma pesquisa na Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, que diz que 60 mil pensamentos por dia, nós temos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia, e 90% deles são repetitivos. Então, 90% de 60, 54 mil pensamentos repetitivos por dia. É uma pesquisa bem interessante, né? Porque ela diz que a gente acaba pensando nas mesmas coisas. E aí volta a pergunta, o que temos pensado? Estamos satisfeitos com os nossos pensamentos? Se esses pensamentos forem ruins, já pensou? Então, exatamente. Porque, às vezes, a gente se preocupa muito com o que diz. Se preocupa com as palavras. Porque o outro ouve nossas palavras. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com o que diz. Mas o pensamento, apesar do meu próximo não ouvir, mas ele interfere muito na minha qualidade de vida também. É igual lá no Sermão do Monte, Jesus falou, né? Não basta adulterar, mas sim o teu pensamento. Você já desejou, você já adulterou. Então, o pensamento é um lugar que, apesar dos outros não verem, é um lugar que precisa ser trabalhado. Porque é muito sério que pensamos também. O próprio Jesus deu um exemplo e podemos pecar só em pensar. Então, por isso, por essa responsabilidade no pensar, que é importante esse tema, a gente começar a falar sobre pensamento. Porque Deus conhece os nossos pensamentos. Está lá em Salmos 94:11, diz, Deus conhece os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos são importantes, sim, e eles interferem na nossa vida, na nossa realidade, na nossa qualidade. A gente vai destacar alguns pontos aqui para conversar entre amigas, não é isso? O primeiro, e eu trago sempre, eu gosto de trazer sempre uma palavra da Bíblia para embasar a nossa conversa, porque para a gente não falar do que a gente pensa, mais importante é a gente falar do que Deus pensa, né? Então, a gente começa trazendo um texto do livro de Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 e 20. Deixa eu abrir aqui, Lamentações, capítulo 3, versículos 19 e 20. Na minha versão diz assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Olha aí o pensamento, né, do autor desse livro. E a primeira coisa que a gente pode destacar é pensar em coisas ruins nos abate. Né? Aqui, esse versículo destaca muito bem do que ele está lembrando. Né? Ele está lembrando da aflição, do pranto, absinto e veneno, com certeza não são coisas boas que ele está lembrando. E ele ainda diz assim, minha alma continuamente, olha aí o pensamento repetitivo, continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A gente vai começar com esse ponto. Pensar em coisas ruins nos abate. A gente percebe que o exemplo que a gente leu é de uma pessoa que está remoendo coisas ruins que ela viveu. E quem nunca viveu uma situação ruim? Não é verdade? Todo mundo já passou por uma ou outra dificuldade. Né? Então, recordar esse passado, que às vezes foi com algum tipo de dificuldade, algum tipo de trauma, algum tipo de dor, trazer isso continuamente à sua memória, aos seus pensamentos, pode te deixar abatido, sim. Né? Ser pessimista quanto ao futuro
também pode nos deixar abatidos, sim. E a gente percebe, nessa pandemia, muita gente pessimista. Ah, não tem jeito, essa pandemia não vai acabar nunca, o país está quebrado, e as pessoas começam a lançar palavras assim, falando, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, não tem jeito. Não faz bem. Você fica ouvindo um telejornal, só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Você se sente bem quando você termina de assistir? Né? Dificilmente vai se sentir bem. Por quê? Porque pensar em coisas ruins nos deixa abatidos, nos deixa desanimados. Falei comigo. Né? E acaba estragando o agora. Porque geralmente esses pensamentos ou são do passado, de algum trauma passado, ou são pensamentos de medo quanto ao futuro. Então, ou eu estou lidando com o que passou, que eu não posso alterar, ou eu estou lidando com o que ainda não aconteceu e estou estragando o meu agora. Porque esses pensamentos estão me travando num momento que eu tenho certeza que eu estou viva, porque daqui a pouco eu posso contar. Né? Então, às vezes, eu me preocupo com algo que pode nunca acontecer e esses pensamentos não me deixam viver bem o agora. Então, é bom a gente refletir e pensar nisso. Pensar em coisas ruins nos abate. Mas, mantendo aí Lamentações aberto, né? O versículo seguinte, a gente leu o 19 e o 20, agora a gente vai ler o 21. O 20, ele termina assim, o 20, ó, minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. E aí o 21 ele fala assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse versículo é muito bonito, muita gente fala, tem até uma música, né, de um conjunto conhecido falando isso, quero trazer à memória. Então, o que a gente pode destacar nesse versículo? Quero. Tem que ser intencional, a gente tem que querer. Não vai acontecer num passe de mágica. De repente, eu deixei de ser pessimista para virar otimista. De repente, do nada, meu pensamento mudou. Não, você tem que querer, você tem que desejar, né? Tem que ser intencional. Você tem que entender que não está bom, como o autor do livro entendeu que ele estava abatido por causa dos pensamentos. Então, a gente precisa entender isso. Pode falar. Isso é um esforço, não é que a gente tem que fazer, é uma luta todo dia. Né? Exatamente. Porque o pensamento, como a gente falou, ele está contínuo. Neste exemplo, ele continuamente pensava em algo ruim. Só que ele começou com o entendimento de que não estava bom, é o primeiro passo. E depois, né, a decisão, eu quero mudar. E como mudar? Eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Todo mundo pode trazer à memória o que dá esperança, mas primeiro a gente tem que querer. Então a gente destaca isso aí. Pensar em coisas boas também tem que ser intencional. Deve partir da gente. A gente tem que querer. Não, eu quero pensar em algo bom, eu quero trazer o que me dá esperança. O que te dá esperança? Né? Os cristãos têm fé na vida eterna, no retorno de Jesus, de que Deus está no controle de todas as coisas. Por que não trazer isso à memória no momento de aflição, no momento que você está abatido, não trazer à memória que Jesus venceu tantas coisas e que Ele prometeu estar conosco todos os dias, e tantos versículos bonitos, o Senhor meu pastor e nada me faltará, os versículos de que Ele vai suprir todas as coisas, e tantos outros versículos, né? Isso é trazer à memória, o que nos dá esperança. Né? Porque o nosso adversário espiritual, ele fica lançando flechas e tentando te desanimar, tentando te jogar pensamentos, né? Para você desistir, porque ele não quer a sua vitória. Mas em Jesus temos essa vitória garantida. Então, precisamos entender isso e pensar que a gente tem que buscar mudar e querer trazer à memória o que nos dá esperança. E aí, então, para ficar mais claro, o que eu devo pensar? No que eu devo pensar? Então, até agora a gente já viu que pensar em coisas tristes, ruins, tragédias, me deixa abatido, não me faz bem.
eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. O que eu devo pensar? Aí eu trago para a gente 2 versículos de um grande homem da Bíblia, que eu brinco, assim, ele podia ter sido coach da época dele, porque ele fala muito, que é o apóstolo Paulo. Ele era um coach, praticamente, porque ele ajuda muito nisso, nessa parte de pensamento. 2 versículos muito conhecidos. O primeiro é Filipenses 4:8. Que fala o seguinte: finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só, ele deu dicas. O que eu devo pensar? Pensa no que é verdadeiro. Vamos começar olhando esse tudo que é verdadeiro. Às vezes a gente perde tempo pensando numa série de TV, num filme, né? Nada contra assistir, é entretenimento, faz parte. Mas você gastar tempo pensando no que não é verdadeiro, que tem um monte de gente contracenando, não é real. E tem tanta coisa verdadeira, né, que merece mais os nossos pensamentos. E ele continua: tudo que é respeitável, justo, puro, amável. Será que se a gente fosse pegar os nossos pensamentos, passar nesses filtros todos, quais seriam retidos no fruto da justiça, no filtro da justiça, né? No filtro do puro? Né? A internet oferece muita coisa boa, mas também oferece muita coisa ruim. Né? Então é para a gente refletir. Tem coisa que não convém pensar, nem assistir e muito menos pensar, né? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente vê que Paulo, ele fala para a gente ter cuidado com o que pensa. Ele vai bem profundo, né, com os cristãos, porque ele entende, né, com o Espírito Santo de Deus, né, guiando a vida dele, ele entendeu a importância de direcionar os nossos pensamentos. Então, eles estão aí, não tem como travar. Hoje eu não vou pensar em nada. Não tem gente que fala assim, não quero pensar em nada. Eu vou ligar minha caixinha do nada. Dizem até que os homens têm uma caixinha do nada. Já ouviram isso? Vou ligar minha caixinha do nada, eu não quero pensar em nada. E não existe, eu não vou pensar em nada. Até dormindo a gente pensa, a gente sonha, né? Vem sonhos. O nosso cérebro, ele está aí, está girando. E se você pensa muito, quem aqui nunca ficou muito tempo estudando para uma prova, tanto, que você foi dormir e sonhou com aquele conteúdo? Ele entrou tanto na sua mente, né? E aí continuou e ele continuou no seu sonho. Né? Ou então você viu uma pessoa e você foi dormir e sonhou com ela porque o pensamento continuou. Então o nosso pensamento, ele não para. Não tem como a gente parar. A gente troca. A gente troca de canal de uma TV, né? E a gente pode trocar o pensamento também. A gente pode, mas é um esforço. Como a gente falou, não é natural. E como foi comentado aqui, né? Os pensamentos puxam os sentimentos. Sim, verdade. É o que a gente falou. Os pensamentos, eles precedem as palavras, as ações. Como o exemplo que a gente deu de Jesus, que ele falou do adultério. O homem que ele vai cometer o adultério, antes dele cometer a ação, ele pensou. Não é isso? Às vezes, sempre começa no pensamento. Aquilo vai pensando, vai amadurecendo, o pecado vai nascendo ali no pensamento até chegar na ação. E muito sentimento envolvido, claro, né? Então, a gente precisa ter essa consciência sobre o pensamento. Aí você vai falar assim, poxa, Sara, mas onde eu acho tanta virtude para eu pensar? Né? Onde que eu vou achar tanta coisa justa para eu pensar? O mundo é tão injusto, né? O jornal tem injustiça. Se eu for pensar que determinadas realidades que eu vi, tanta injustiça social, o que eu vou pensar então? Tá bom, eu entendi que eu tenho que pensar o que é verdadeiro, o que é justo,
Mas onde eu encontro isso? Aí Paulo te dá a resposta também. Aí você vira um livro, você está em Colossenses, você vai lá para Filipenses 3:2, e aí ele completa aí, e ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Esse versículo ele é muito importante. Aí você fala assim, peraí, então eu não vou pensar em mais nada da terra. Então eu não vou me preocupar mais em pagar minha conta de energia, não vou mais me preocupar em cumprimentar meus vizinhos, eu vou pensar só no céu. Não, não é nesse sentido. Você tem que viver suas responsabilidades, né, de cidadão, cumprir tudo que é necessário, mas aqui está falando nos seus pensamentos, as prioridades, o que é realmente essencial. O que é essencial? Porque o mundo aqui é passageiro. Essa pandemia veio para nos mostrar o quanto somos frágeis. Quanta gente foi levada antes do que imaginava. Né? Então, a gente precisa fixar os nossos pensamentos, né? Direcionar os nossos pensamentos para as coisas do alto, para as coisas do céu, as coisas de Deus. Porque ele sim é eterno. Tudo aqui passa. Às vezes a gente se preocupa tanto para pagar uma prestação de um carro, de uma casa. Tudo fica se a gente morre. Né? Às vezes você fala assim, eu sou insubstituível no meu trabalho. Eu não posso pegar Covid, porque senão meu trabalho para. Ninguém é insubstituível. Todo mundo, o dia que chegar nosso dia de morrer, tudo vai se rearranjar e vai continuar. Não existe isso. Então, às vezes você gasta tempo preocupado com o seu trabalho, preocupado com uma coisa que você não pode fazer. Aí você adoece. Porque também pode acontecer, uma pessoa tão pessimista, com pensamentos tão negativos, pode também diminuir sua qualidade de vida. Você fica estressada, você não dorme. Excesso de preocupação, não dorme. Aí os níveis hormonais bagunçam todos, né? E aí isso aumenta a chance da gente contrair uma doença, até porque baixa imunidade, viver numa tensão louca o tempo inteiro, né? A gente também precisa relaxar. Então, para a gente lembrar, o que a gente precisa pensar? Tudo que é bom, verdadeiro, que tenha virtude, que tenha louvor, e tudo isso ligado aos céus, a Deus, ao reino de Deus, né? A gente precisa lembrar. Infelizmente, tem pessoas que ignoram essa realidade, né? Deus é real, né? Um dia a gente vai ter que prestar contas. Um dia a gente vai estar diante dele, a Bíblia diz isso, e ele vai falar, né? O que você escolheu? A nossa escolha é aqui. A gente não pode escolher depois, né? Agora é a hora da gente escolher. Por que não pensar nisso? Por que não pensar o que você escolheu? A vida eterna é a gente que escolhe. Eu só vou para o céu se eu escolher viver com Deus. Deus não vai levar ninguém para lá que não queira ficar com ele, né? Ele dá o livre-arbítrio para a gente. Temos pensado nisso, a nossa escolha, né? E às vezes a gente pensa, eu escolho o banco que eu vou trabalhar, eu escolho o condomínio que eu vou morar, eu escolho tanto a escola que meu filho vai estudar, mas eu não escolho a eternidade onde eu vou passar. Então, precisamos pensar nisso. Precisamos pensar. E já que a gente está falando também, né? Já entramos aí na perspectiva do céu, de Deus, vou destacar também. Deus também pensa, né? E a Bíblia traz sobre isso, traz versículos sobre isso. Isaías 55, de 8 a 9, fala sobre os pensamentos de Deus. Isaías 55, 8 e 9 fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, olha só, o pensamento de Deus ele é alto, não tem como comparar. O que ele pensa, a gente nem alcança. Né? Ele pensa, e ele tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito. Jeremias também fala, né, dos pensamentos de Deus.
Ele tem bons pensamentos, ele planeja muitas coisas boas pra gente. O problema é que a gente dá trabalho, né? Ele pensa tanta coisa bonita e a gente dá aquele trabalho e ele tem que repensar tudo de novo, porque você pisou na bola, era para você ir para a direita, você foi para a esquerda, e aí ele tem que repensar, mas ele nos ama, ele não desiste. E aí você dá aquele trabalhão, mas ele já está tudo ali, ó, planejado. Ele sabe que nós somos tão pequeninos, né? E que a gente precisa da ajuda dele, apesar de gente, pessoas que pensam ser grandes, mas na verdade, diante de Deus, nós não somos nada. Né? Diante da grandeza dele, nossos pensamentos não são nada. Ele falou aqui, né? Os nossos caminhos nem se comparam com os caminhos dele, nossos pensamentos nem se comparam com os pensamentos dele, porque não tem como comparar com a grandeza de Deus. Né? E ainda assim, ele não desiste de nós. Então, Deus tem pensamentos altos, Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. E mais um versículo que eu vou destacar para a gente é o seguinte, está lá em Pedro. Agora vamos descansar Paulo um pouquinho, vamos ver o que Pedro falou. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Pedro fala assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eu li o 1 e o 2. O que eu destaco desse versículo? O que era seu inimigo, o pensamento, que te abatia, lembra que a gente falou no início da live? O pensamento que te abate vira seu inimigo. Pode ser seu aliado, porque ele fala assim, ó, armai-vos do pensamento. O pensamento era uma arma a nosso favor. Mas ele fala assim, ó, do mesmo pensamento. Qual o pensamento que ele está falando? Aí ele continua no texto, ele está falando de Jesus. Temos que pensar como Jesus. E a gente tem que se armar desse pensamento, né? Pois aquele que sofreu, quem é que sofreu por nós, né? Para que nós possamos hoje viver segundo a vontade de Deus. Jesus. Então a gente tem que pensar como Jesus. A gente tem que imaginar o que Jesus pensaria. Será que Jesus ia ficar pensando só nas tristezas? Né? Será que ele ia pensar, esse povo não me ama, não? Esse povo é muito mal, o que eu estou fazendo aqui? Já pensou se ele fosse... E gente pessimista, alguém que está perto? Pensa aí, você conhece? Pode falar. Estou pensando aqui, que a gente às vezes sofre muito por antecipação. Isso é uma coisa constante que eu luto para não acontecer comigo, porque eu sofro às vezes por antecipação. E acho que isso não agrada a Deus. É verdade, é verdade. Não agrada. Por quê? Porque se a gente sofre por antecipação, quem é que está no controle? É você, né? A gente tem que lembrar disso, mas é um desafio. É um desafio a gente pensar sem se preocupar em excesso. O que a gente estava falando aqui, né? Se você só pensar em coisas ruins, você se torna uma pessoa pessimista. E ninguém gosta de estar perto de uma pessoa pessimista, né? Assim, sabe aquela pessoa que você fala assim, oi fulano, tudo bem? A pessoa descarrega em cima de você. Era um tudo bem só de cumprimentar. E aí, tudo bem? A pessoa, não, tá tudo mal. E não sei o que aconteceu, e isso acabou, e aquilo estourou, e aquilo não sei o que lá, e isso não sei o que, e não sei o que. Aí você fica assim, né? E quando isso se torna contínuo, essa pessoa, ela, como a gente falou no início, o pensamento ele fica contínuo, e as outras pessoas não têm, acabam evitando, muitas vezes acabam evitando, e aquela pessoa, aí aumenta mais o pensamento pessimista, ninguém gosta de mim, e ninguém me entende, enfim, a gente precisa despertar para isso, né? Como eu estou bem, meus pensamentos estão bons, né?
como está a qualidade dos meus pensamentos? Se eu tivesse aqui uma escala, né? 1, muito bom, 5, muito ruim. Qual é o número que você escolheria para os seus pensamentos? Aqui individualmente, né? Uma pergunta para cada um pensar. Como está a qualidade dos seus pensamentos? Porque aí eu venho aqui. É fácil pensar coisa boa quando eu estou bem. Estou com dinheiro na conta, poupança gorda. Todo mundo dentro de casa com saúde, né? E aí, tô indo para a igreja, todo mundo alegre, tudo feliz, o país está numa calmaria, não tem guerra. E aí eu me fecho no meu mundo, tá tudo maravilhoso, eu só quero viver aquele mundinho, me fecho ali, aí eu só quero pensar coisa boa. Também não é assim, né? Primeiro que todo mundo passa por aflições. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo. A morte está aqui, né? Todo mundo um dia vai passar por ela, perdemos familiares, né? Por isso, a pobreza, a injustiça social, isso acontece, isso é real. A pandemia trouxe dificuldades financeiras, temos o problema de enfermidade, o nosso corpo, ele é frágil, adoece, né? Então, passamos por diferentes tipos de aflições, convivemos com pessoas falhas, pessoas que podem nos frustrar, pessoas que podem nos magoar, nos deixar traumas, e que a gente escolhe ou não ficar pensando e remoendo eles em nossos pensamentos. É tudo, né? Então, o que a gente tem? A gente pode fechar isso aqui. Podemos mudar os pensamentos. Podemos, tá? A realidade, depois eu fiquei refletindo, Simone, no tema da live, mude seus pensamentos, mude sua realidade. Mudar não é no sentido assim, eu estava pobre, vou ficar rico, vou pensar que eu sou rico, vou pensar que eu sou rico, vou pensar que eu sou rico, vou amanhã ser rico. Não é nesse sentido, né? Não adianta nesse sentido, mas mudar a realidade que você lida com você mesmo. É enxergar o mundo com a esperança. Lá de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente precisa puxar essa esperança nos nossos pensamentos. Entender, caso algum de nós esteja passando por uma tempestade, entender que Deus está no controle, trazer isso ao nosso pensamento, trazer isso à tona. Independente do tipo de sofrimento ou da intensidade do sofrimento que a gente esteja passando. Né? O que a gente julga que vai passar amanhã é a coisa da preocupação com o futuro, e às vezes nem passa, mas a gente já está sofrendo por antecipação. Trazer à memória um Deus que não falha, um Deus que não mente, um Deus que promete e cumpre. A Bíblia está recheada de promessas, estarei convosco todos os dias. Trazer isso à tona, ele é um pastor que nada vai nos faltar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Trazer isso à memória, né, como um exercício. Recitar versículos, às vezes a gente faz isso com criança, né? Coloca a criança que cresce na igreja, fica recitando versículos, né? Isso é muito importante, porque o nosso cérebro, ele puxa. Quem é que nunca lembrou de uma música, do nada aquela música veio assim na sua mente, né? Músicas que você ouviu na sua infância. Na minha infância eu ouvia muito os hinos do cantor cristão, né? Na minha igreja que eu frequentava, na Igreja Batista Central em São Fidélis, depois na segunda igreja de São Fidélis. E os hinos vêm, às vezes vem um hino na minha mente hoje, né? Há quantos anos, né? E vem por quê? Porque o pensamento, ele fixa coisas boas e ruins. Então, a gente tem que trazer o que é bom. Vamos dar luz ao que é bom, né? Vamos lembrar, vamos cantar, né? Vamos investir nas memórias futuras. Então, já que a gente lembra a gente lembra do que a gente vive, então vamos viver coisa boa, né? Você está com sua família hoje, seus filhos são crianças, curte isso, porque eles vão crescer. Para quando eles já estiverem casados em outro estado, você lembrar com carinho, eu aproveitei, né? Vive, escuta uma música boa, escuta uma live boa, né, Simone? Tem tanto programa bom aí para a gente acompanhar. Agora, em pandemia, a gente tem acesso ao YouTube, a gente tem acesso ao Instagram, tantas mensagens edificantes, tanta coisa interessante que vai nos ajudar a crescer, que
vai nos ajudar a manter esse pensamento nas coisas do alto, né? A gente pode, como eu falei, a gente pode assistir outras coisas, a gente tem que ver jornal, tem que ver o que está acontecendo no nosso mundo mesmo, a gente não pode viver guiado, mas a gente também tem que estar ouvindo da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que vai nos dar o alimento espiritual que a gente precisa. Então, a gente tem que fixar os nossos pensamentos nisso, porque isso é o essencial. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, fecho aqui a nossa live com a reflexão, né? Eu acredito que ninguém marcaria na escala que os pensamentos estão 100% bons. Todo mundo tem algo a melhorar. Nós estamos sempre em constante melhoria, né? Então, que essa live possa ajudar. Esses textos podem ser refletidos depois para que a gente possa buscar melhorar os nossos pensamentos e assim melhorar a nossa realidade. Amém. Amém.